Olá, meu nome é Rodrigo Correia e junto com Arnaldo da France estaremos apresentando as ferramentas de usinagem PCBN e PCD na disciplina de Laboratório de Manufatura assistida por computador. Dando início ao trabalho, trataremos primeiramente com os conceitos das ferramentas PCD e PCBN. Primeiramente, nas ferramentas PCD, ou policristalino de diamante, ou polycrystalline diamond, consiste em uma camada de pó fino de diamante sinterizado junto em uma massa uniforme e densa. Ela é desenvolvido há mais de 30 anos e tem cerca de 0,5 a 0,7 milímetros de espessura, apoiada sobre um substrato de metal duro. Ele é a ferramenta que apresenta maior dureza existente entre as outras ferramentas. Já a ferramenta PCBN, ou nitrito cúbico de boro cristalino, ele foi sintetizado pela primeira vez em 1957 pela General Electric. É um material totalmente artificial, não existente na natureza, e sua esterilização seguiu-se do desenvolvimento para o diamante. Ele é um material que tem a dureza mais próxima ao do PCD. Trabalhando agora com o diamante policristalino, temos dois processos de fabricações para esse tipo de ferramenta. Um processo de sintetização a alta pressão e alta temperatura, o HT e HP, onde cristais de diamante e o elemento de liga são imprensados a quente, e o processo de deposição química a partir da fase de vapor, que é o processo que é o processo de CVD, que ele tem ganhado muito espaço no mercado por controlar a espessura da camada de diamante sobre o substrato. As vantagens dessa ferramenta PCD estão ligadas à sua extrema dureza, à resistência ao desgaste abrasivo. Para ter uma noção, ela é 10 vezes mais dura do que o PCBN e 100 vezes mais dura do que o metal duro, segundo o Health de 1989. Ela possui uma alta condutividade térmica, baixo coeficiente de expansão térmica, relativamente alta resistência mecânica à compressão e uma resistência à corrosão, além de apresentar coeficientes de atrito muito baixos, equivalente ao do Teflon. Ela não apresenta compatibilidade química nas usinagens de materiais ferrosos por apresentar um processo de difusão, de desgaste. Temos aqui os tipos de PCD, relacionados ao tamanho do grão, onde temos que os grãos mais finos, temos o aumento da qualidade de corte da ponta e da força de usinagem. E com relação ao maior grão, temos o aumento da resistência à abrasão. Já no nitrito cúbico de boro cristalino, o PCBN, temos dois processos também de fabricação. Um que é tipicamente que é o pó do CBN, ele é fabricado expondo nitrito de boro hexagonal juntamente com o catalisador a uma pressão e temperatura extremamente alta, segundo Abrão, e é produzido na forma de blank, o qual é cortado em peças menores. Os cortes com CBNs que apresentam alta porcentagem de CBN requer um corte a laser e não de eletrolisação a fio, já que o CBN tem baixa condutividade elétrica. Na sua constituição, ela pode ser classificada pela quantidade de CBN e pelas segundas fases, que pode ser de um metal, um carbeto ou cerâmica. A segunda fase ela pode variar de 5% a 70%, e ela age como uma fase ligante, ela preenche a porosidade da estrutura policristalina, em alguns casos proporciona condutividade elétrica para auxílio na fabricação de ferramentas, utilizando assim a eletrolisação a frio, proporciona uma maior amplitude de aplicações, principalmente nas operações de acabamento. E apresenta também uma estabilidade térmica de aproximadamente 1.300 graus Celsius e passa a ter um reativo químico a partir de 1.050 graus Celsius. As vantagens do CBN são relacionadas que elas são mais estáveis que o diamante, ela possui alta resistência a quente, a maior vida útil da ferramenta, uma excelente qualidade de acabamento superficial quando utilizados em utilizando menor porcentagem de CBN. E a PCBN pode também ser utilizada para materiais ferrosos e em processos de retificação, que são utilizados maiores porcentagens de CBN. As desvantagens da PCBN envolvem a elevada força do corte devido à necessidade da sua geometria negativa,
a alta fricção durante a usinagem e uma elevação do desgaste quando usinando materiais macios. Recomenda-se realizar as usinagens a seco a fim de evitar choques térmicos devido à sua alta temperatura de usinagem. Aqui temos um gráfico comparativo da dureza e da resistência das ferramentas PCD e PCBN em relação às outras ferramentas aqui à mostra. E aqui temos uma tabela onde temos uma análise das propriedades das ferramentas PCD e PCBN com ferramentas cerâmicas. Temos aqui a análise da dureza, da resistência à condutividade térmica, a resistência à fratura, o limite de compressão, entre outros parâmetros. Resistência à compressão, desculpe. Agora darei voz a meu amigo Arnaldo para apresentar assim as aplicações das ferramentas PCD e PCBN. Olá, sou Arnaldo. Falarei a respeito das aplicações do PCB, diamante policristalino. Este material possui características suficientes de trabalho para usinar materiais muito abrasivos, como é o caso de fibras de carbono, polímeros, compósitos à base de fibra de vidro, como também possui características de usinagem de materiais muito não ferrosos, que é o caso das ligas de alumínio, ligas de cobre, metal matriz composto, que é o conhecido MMC. Este material de corte possui uma característica peculiar, é a usinagem a baixas temperaturas. Não podemos elevar a temperatura de trabalho deste material, pois provocaríamos a difusão de carbono. Falaremos a respeito de algumas aplicações, como é o caso da fibra de vidro, que foi falada no slide anterior, muito utilizado no setor automobilístico para fabricar peças mais competitivas, pois conseguimos diminuir a massa, o seu peso do produto e mantendo propriedades similares às do material convencional, que seria o aço. Como também vemos aqui a fabricação de algumas engrenagens ou placas eletrônicas, muito utilizado na eletrônica. Falaremos também da fibra de carbono, que é um material muito competitivo, muito utilizado no setor aeronáutico, como o setor aeroespacial e o setor automobilístico, pois possui uma das suas grandes características é as suas elevadas propriedades mecânicas, muitas das vezes muito mais resistente do que o metal em si, e é um material muito leve, que proporciona projetos muito mais competitivos do que se forem feitos com materiais convencionais. Vamos falar também das aplicações em cima das ligas de alumínio, como é o caso aqui, temos 3 fotos para ilustrar. Seria o caso da calota de uma roda automotiva, do rotor de uma bomba e de peças fundidas. Uma curiosidade a respeito do processo de fabricação da calota é que ela provém do processo de fundição, onde é repassado para um CNC para alcançar as medidas, as dimensões exigidas pelo projetista. Outra das aplicações de usinagem do PCB é para usinar liga de cobre, peças muito utilizadas para vedação. Em seguida veremos alguns exemplos de aplicação. Neste caso veremos aqui uma tabela onde conseguimos os parâmetros de corte recomendado para o processo de fabricação por torneamento. Temos aqui a velocidade de corte, o avanço, a profundidade de corte e as classes recomendadas. O material que foi estudado é o alumínio, ligas de alumínio, ligas de cobre, plásticos reforçados, fibras de vidro reforçados, carbono, cerâmica, borracha endurecida, placas de madeira inorgânica, metal duro sem cobertura. Como podem ver, temos uma tabela que pode ser de grande uso e grande ajuda para fazermos os futuros projetos. Vamos falar também das aplicações do PCBN, carbeto de ouro cúbico policristalino. Este material possui características suficientes para usinar metais endurecidos, usinagem de ferro fundido, aços ferramentas, peças forjadas ou materiais duros, abaixo de 62 HRC. Vamos ver algumas aplicações, como é o caso do ferro fundido, onde podemos ver que peças de motor são usinadas com PCBN.
na grande maioria é feito o acabamento. Em seguida veremos também peças forjadas, logo em seguida do processo de forjamento, passa por um sistema de usinagem para alcançar as medidas requisitadas pelo projetista. Faremos análise do artigo, que se trata a respeito da usinagem do Inconel 718, e faremos alguns parâmetros de trabalho em cima dele. Veremos que atualmente o Inconel 718 é usinado pelo material de corte metal duro, com uma velocidade de avanço de 40 metros por minuto, a sua vida útil da ferramenta é de 30 minutos de trabalho contínuo. Podemos ver que não é uma velocidade elevada, o que acaba condicionando a baixa produtividade de qualquer tipo de projeto em cima do Inconel 718. E devido à ineficiência do processo de fabricação de usinagem aplicada na manufatura. Devido a isso, este material é mais utilizado em poucas ocasiões, como é o caso, na verdade, como vem sendo utilizado no setor aeronáutico, devido que o Inconel 718 possui propriedades muito relevantes. Seria o caso da elevada resistência à oxidação, a sua elevada resistência mecânica e sua resistência térmica. Ele não muda suas características trabalhando a elevadas temperaturas. Foram realizados alguns testes e foram cortados alguns corpos de prova, como é o caso do tarugo. Foram cortados tarugos de 160 mm de diâmetro por 160 mm de comprimento do material Inconel 718, com dureza de 40 HRC até 45 HRC, e velocidade de teste entre 50 a 500 metros por minuto, como também a granulometria do filme foi de 2 micrômetros, e um avanço de 0,2 mm por revolução, e a profundidade de corte foi de 0,3 mm. Estas condições foram amarradas para encontrar a melhor velocidade de corte, que se encontrou entre 200 a 450 metros por minuto. Os autores deste trabalho também estudaram a velocidade de corte relacionada aos desgastes da ferramenta, e o procedimento experimental levou a cabo a velocidade de corte, a profundidade, a proporção de CBN na ferramenta e a granulometria, sendo que a velocidade de corte variou entre 250 metros por minuto e 350 metros por minuto e 450 metros por minuto. A profundidade de corte chegou a 0,5 mm e a proporção de CBN na ferramenta chegou a 30%, 45, 65. A granulometria de CBN foi de 1 micrômetro. Todos estes parâmetros foram englobados em uma tabela, como podemos ver a seguir. Nessa tabela é fácil analisar as velocidades de corte, 250, 350, 450, a proporção de CBN na ferramenta, de 30%, 45%, 60%, o tempo de trabalho, o mínimo era 45 e o máximo era 300, e os possíveis tipos de falha. Só que isso não vem a cabo. O que estamos atrás aqui é encontrar a melhor condição de trabalho. E o autor deste trabalho, ele afirma que as melhores condições de trabalho do Inconel 718 se encontram na proporção de CBN a 45% e a velocidades não maiores que 450 metros por minuto. A velocidade de corte de 10 a 400 metros por minuto, uma profundidade de 0,05 a 0,4 milímetros e um avanço de 0,025 milímetros a 0,4 milímetros por revolução. Aqui temos uma figura típica da vida útil da ferramenta, da curva da vida útil da ferramenta durante uma usinagem, onde temos definidos três etapas. A primeira, a segunda e a terceira etapa, que são correlacionadas com a velocidade de corte. O que diz essas três etapas? Ela referencia-se com uma criação de uma camada protetora devido a uma acumulação durante a usinagem. Então, o processo baseia-se no seguinte: a ferramenta ela regenera-se constantemente durante o corte, devido à pressão na borda da ferramenta e pela temperatura.
Assim, desenvolve-se microfissuras e microfraturas, além de cristais pontiagudos, que emergem das camadas profundas do flanco da ferramenta, assegurando sua capacidade de corte. Este comportamento classifica-se como uma proteção na face da ferramenta, influenciando sua capacidade de corte e sua vida útil. Então, na primeira etapa, temos que cria-se uma acumulação, mas não se gera uma camada protetora. Já na segunda região, temos onde a acumulação ela se torna estável e daí cria-se uma proteção. E na terceira camada, a camada protetora ela se torna ausente. Um ponto importante ser analisado é o comprimento de usinagem devido à sua vida útil. Então, vemos que na primeira região, e para baixas velocidades de corte, temos maior tempo de vida útil da ferramenta. Contudo, isso muito provavelmente não corresponderá ao maior comprimento de usinagem. Já no ponto de flexão entre a região 2 e a região 3, temos o segundo maior tempo de vida útil da ferramenta, que muito provavelmente que já apresenta uma velocidade de corte muito alto e muito provavelmente apresentará maior comprimento de usinagem. Aqui temos uma tabela com relação aos dados obtidos no experimento, onde iremos analisar os dois avanços de 0,75 e 0,125 dados para uma mesma profundidade de 0,1, variando-se assim a velocidade de corte e obtendo-se o seu tempo de vida útil da ferramenta. Temos aqui a análise comparativa dos dois avanços de 0,075 e de 0,125, onde temos que o avanço maior, com velocidades de corte menores, apresentou ainda assim um tempo de vida útil menor do que com as velocidades de corte maior e avanço menor, que apresentaram assim um tempo de vida útil maior. Então temos aqui com o avanço 0,75 um tempo de vida útil no ponto de flexão em torno de um pouco mais de 200, 210, 220 minutos, e com um avanço um pouco maior, em velocidade de corte menor, temos aqui um tempo de vida útil da ferramenta de 180 minutos mais ou menos. Aqui temos uma análise mais específica com relação às variações da profundidade, também com a velocidade de corte, onde verificamos assim que com o aumento da velocidade, com a profundidade, quer dizer, o seu tempo de vida útil também é reduzido. Verificamos assim que a diferença da variação da curva 1 e da curva 5, temos uma variação no tempo de vida útil da ferramenta de até quase 50 minutos. Isso, nesse gráfico, mostra-se o quanto que de comprimento será perdido devido a essa profundidade de corte utilizado. Então aqui temos o comprimento total usinado pela ferramenta de acordo com a velocidade de corte, onde verificamos pelo primeiro gráfico analisado que o ponto de flexão é o ponto onde apresenta o maior comprimento de usinagem disponível pela ferramenta. Ainda assim que apresenta um menor tempo de vida útil, ela terá um maior comprimento de usinagem. Na conclusão, temos que as ferramentas PCD e PCBN apresentam inúmeras aplicações e têm influência direta na produtividade de grandes indústrias por apresentarem melhores parâmetros de usinagem devido às suas propriedades. Concluímos também que as ferramentas PCD e PCBN não são só utilizadas em materiais de difícil manufatura, e são também aplicadas em materiais menos resistentes, em vez de outras ferramentas, por apresentarem uma maior vida útil e melhores parâmetros de usinagem, reduzindo assim o custo e o tempo de usinagem. Podemos citar, por exemplo, usinagens de alumínio e suas ligas, que, pela ferramenta apresentar alta dureza, permite assim uma maior vida útil da ferramenta de corte. Assim, encerramos nosso trabalho, agradecendo e apresentando as nossas referências. Muito obrigado.